Boa noite, companheiras e companheiros. Vocês hoje me perdoem, eu estou fazendo esse vídeo aqui da cama porque realmente está um frio mortal, né? Eu moro aqui na cidade de Divinópolis e na roça, e aqui o frio, olha, tá de lascar, sabe? Então me perdoem por isso, mas eu estou aqui debaixo da coxa, né, da coberta. Eu tive o privilégio de assistir a entrevista do ex-senador, ex-governador do Distrito Federal, né, professor por décadas, do senhor Cristóvão Buarque. E ele falava nessa entrevista, principalmente um dos temas sobre o racismo estrutural. E que esse racismo estrutural não se limita somente à cor da pele. E realmente eu concordei com ele. É um professor que segue o mesmo legado do professor Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, né, que também era um antropólogo, e por que não dizer também de Câmara Cascudo, né, Potiguar, né, um grande historiador e também um grande antropólogo. E o professor Cristóvão Buarque, falando do racismo estrutural, entrou na fase, no ponto de vista educativo. E realmente, nós não nos libertamos ainda, não é, da Casa Grande. Temos, todavia, a Casa Grande e a Senzala. Eu vou voltar um pouco à minha época. A minha época, quando nas grandes capitais foi implantado o sistema de profissionalizantismo nos cursos referentes ao antigo científico daquela época, não é? Hoje eu acho que é o fundamental, o elementar, eu não sei qual é o curso que se chama, era primeiro grau, segundo grau, eu já nem sei qual é o nome que se dá agora, porque muda tudo no Brasil, entendeu? Assim como mudam as tomadas, desde que eu me entendo por gente, as tomadas, né, para você ligar um aparelho elétrico ou eletrônico, já passaram por diferentes modelos e diferentes conceitos. Eu não entendo o que é isso não, sabe? E eu morei muitos anos nos Estados Unidos e desde o século antepassado, né, desde com a invenção da luz elétrica, eu acredito que as tomadas eram as mesmas, são as mesmas até hoje, né? Que tem 3 pinos, o positivo, o negativo e tem o neutro, não é, aqueles pinos chatinhos, e que você também pode ligar o pino redondinho. Então ela satisfaz a gregos e troianos. Bem, mas vamos lá. Eu me lembro bem daquela época, eu estava na escola e no antigo ginasial, quando se começou a falar dos cursos profissionalizantes. Então, quem iria entrar no científico, que tinha por base, eu estou falando das grandes capitais, né? Por base, para quem fosse estudar qualquer coisa, qualquer disciplina na área médica, não é? Ele tinha bastante condição, porque no antigo científico ele ensinava a biologia e a química, importantíssimos na área médica. E também quem fosse fazer a área exata, não é, de ciências exatas, no caso de engenharia ou matemática, o que fosse, não é, tinha também a física, não é? E com esses cursos profissionalizantes, eles atrapalharam muito. E eu tenho tendências a me inclinar a essa plataforma de que isso não foi meramente casual.
Isso foi proposital. Claro, visando que aqueles adolescentes, não é, pudessem sair dali com algum preparatório, ou em técnico de contabilidade, ou técnico de administração, ou técnico de qualquer outra coisa, não é? E técnico de secretariado e tal. Mas, se nós formos ver bem a fundo, daí mesmo já vinha, já não somente de agora, isso de séculos, não é? Esse racismo estrutural, até no ensino. Por quê? Vamos tirar por base o estado de São Paulo. Vamos falar de uma escola de bastante conceito e muito cara. O Colégio Franco Suíço, que só quem estuda lá é filho de rico, dos Faria Lima, não é? Estamos falando da capital do estado. Pois bem, esses alunos que estudaram e estudavam no Franco Suíço ou em outros de mesmo teor de ensino, não é? Bom e tal, não é? Davam aos alunos o melhor. Então esses alunos podiam entrar, não é? No estágio seguinte, que seria o estágio universitário, não é? Com bastante formação ou informação, né? Para que pudesse se preparar. Não existia tal de Enem e tal, naquela época nem existia cursinho. E vamos falar dos cursinhos agora. Pois bem, dessa época começaram a aparecer os cursinhos que hoje eu nem sei se existe, até a Faculdade Pitágoras e tantos outros cursinhos, que eu tenho em mente que isso foi meramente proposital. Por quê? Porque esses professores dessas grandes escolas, desses grandes grupos de ensino, não é? Passaram a se reunir e puderam ver que aquilo ali, além de ser uma fonte de renda extra, poderia gerar algo de muito mais conceito para eles, e obrigando assim o enfraquecimento do ensino público. E desde então o ensino público foi se enfraquecendo, não é? Dando motivo a esses professores, não é? Agrupados entre si, que montassem os tais cursinhos, e cursinhos esses, vários deles de bastante êxito. E essa diferença entre a Casa Grande e a Senzala se perpetua, não é? E isso vai seguir adiante e mais adiante, não é? Assim como foi também em toda a área médica. Antes, os hospitais públicos, não é? Não estou dizendo do SUS, nem existia SUS na época, não é? Eram hospitais de grande conceito. Hoje, se você não for agregado a um plano de saúde, não é? Que geralmente depõe contra, porque quando você precisa daquela interferência médica, se ela é um pouco mais sofisticada, o plano já não, isso nós não cobrimos. Teria que ser um plano mais elevado. Quer dizer, eu sigo não entendendo, ou melhor, eu entendo, mas nem quero falar para não me chatear ainda mais. Então, essa diferença do racismo estrutural existe até mesmo entre os brancos, sabe? Por quê? Porque o branco que frequenta um franco suíço e o branco que frequenta uma escola pública, eles se diferem. Um pertence à Casa Grande, o outro pertence à Senzala. Sempre vai ter isso. E não está tendo forma, e eu não vejo forma de que isso se corrija.
não é? Por mais que o ministro lá cearense, né, esteja fazendo com que, né, essa diferença diminua. Mas eu sinceramente não vejo que essa diferença poderá ser diminuída. Ao contrário, ela vai ficar cada vez mais e mais e mais acentuada, não é? E a elite cada vez mais distante da plebe, do pobre, do miserável, não é? Hoje você vê quem sai de uma escola pública, bem, no geral, hoje você pode observar, né, você que eu digo, o espectador que vai assistir esse vídeo, né, que são poucos, mas pelo menos eu faço uma pequena contribuição e satisfazendo até o meu ego, não é? Isso é uma satisfação pessoal. Eu não gasto meu tempo, eu simplesmente acredito que eu estou compondo uma bancada, mesmo que seja uma bancada de um só, mas contribuo para algo de melhor. E nessa entrevista com o professor Cristóvão Buarque, ele deixa isso bastante claro, sabe? Deixa isso muito claro. O rico sempre vai estar, ou aquele mais abastado sempre vai estar, sabe, na escala superior. Não somente no âmbito financeiro, econômico-financeiro, também até no fator cultural, né? Instrutivo. Por quê? Porque ele tem milhares e milhares de chances, né, a mais. Mas se vocês puderem ver, e eu tive conversando com vários companheiros que pensam um pouco como eu. Hoje, quem sai de uma universidade federal, já não digo as particulares, estou dizendo uma federal, olha, ele sai sabendo muito menos do que aquele aluno que saía no passado saberia. E isso aí é desastroso, sabe? Em qualquer campo, seja na área médica, hoje nós podemos ver médicos que saem de uma universidade, não é? Já estão fazendo residência e, inclusive, já foi até matéria do Fantástico e de outras emissoras mais, que não sabe aferir uma pressão ou talvez aplicar uma simples injeção, não é? Isso é um absurdo. E tantas outras áreas, não estou falando só essa área, não. E já não quero abranger a uma cultura mais ampla, não é? Porque eles se formam naquela área específica e ali ficam. Eles não passam disso, sabe? Não passam disso. Se você falar com um estudante que sai da universidade, qualquer posição no campo político, no campo financeiro, no campo da história, no campo da literatura, não é? Eles, sinceramente, vão comer capim, não é? E isso é desastroso. E eu quero simplesmente... Eu sempre gostei do professor Cristóvão Buarque. E nas suas palestras, que eu assisti algumas quantas, né? E também em todo o período de sua gestão no Senado. E quando sempre se pronunciava no parlamento, eu tinha verdadeira admiração. Não vou dizer que tivesse mais admiração por Cristóvão Buarque, claro, diferentes áreas, do que pelo gaúcho Leonel Brizola. Não, o Leonel Brizola era um fã de carteirinha, não é? Mas tiro o meu chapéu para o professor Cristóvão Buarque, assim como também tiro o meu chapéu
para o saudoso professor Darcy Ribeiro, não é? Bem, Paulo Freire, esse já nem se fala, né? É a sumidade na educação. Bem, então é isso a minha manifestação de hoje. Eu agradeço àqueles que assistiram ao vídeo, muito obrigado, boa noite e até a próxima.